Senador, vamos voltar à questão da reforma política. O Léo começou questionando, eu queria acrescentar mais alguma coisa. Como fazer funcionar com respeito, como uma coisa séria, uma situação em que temos mais de 40 partidos políticos no país, dos quais 80% com representatividade muito perto do zero? Sérgio, o Congresso tem errado muito na reforma eleitoral. Ele tenta fazer e não consegue, faz sempre meia sola. Tanto é que a reforma mais profunda na área eleitoral, quem fez, quer dizer, o Congresso aprovou, o Senado e a Câmara, mas foi de iniciativa popular. Foi a Lei Complementar número 135, com mais de 1,5 milhão de assinaturas, que é o do Ficha Limpa, né, que ficou conhecido em todo o Brasil e já está excluindo, né, pelo menos nos TREs, 16 TREs do Brasil aplicaram já neste ano o Ficha Limpa, não deixando passar quem tivesse condenação em instância colegiada. Então, essa foi a reforma mais profunda que aconteceu até o momento na reforma política. Mas o Congresso tem feito alguma coisa, pelo menos tentou fazer, né, mas não chegou com profundidade como deveria ser. Nós precisamos ainda instituir, talvez, o financiamento público de campanha. Eu acho que não dá para você ter um jogo tão desigual. Por exemplo, quem está no governo, seja na presidência da República, ou seja no Estado, nos governos estaduais, ou seja nas prefeituras municipais, tem muito mais condições de arrecadar do que aqueles que não estão no governo. É infinitamente maior a quantidade de investimento de recursos para quem está com a caneta na mão, seja no Estado, seja no município ou na União, do que aqueles que não têm nada, da oposição. Então não adianta criar 30, 40 partidos, se esses partidos não têm condições de colocar uma campanha na rua. Então, acho que a reforma tem que ser aprofundada ainda mais. E hoje eu não era muito simpático ao financiamento público de campanha, mas para ter uma igualdade, para ter uma democracia plena, eu acho que o financiamento público de campanha talvez seja a solução. E até mesmo o voto em lista também, que eu não sou muito favorável, mas, de repente, com o financiamento público de campanha, já pode, de repente, se instituir também o voto em lista. Bom, o senhor falou a respeito de financiamento público de campanha. Qual é a sua ideia? Nós sabemos que são 81 cabeças pensantes e que representam diversos estados diferentes, cada um estado tem suas peculiaridades, tem suas forças políticas também, alguns mais ligados à industrialização, outros ao agronegócio, mas enfim, fazer com que essas 81 cabeças cheguem a um consenso é alguma coisa muito difícil. Mas qual é a sua opinião pessoal a respeito do financiamento, como é que ele poderia ser feito e qual é o caminho que o senhor sente que há dentro do Senado para se atingir alguma coisa? Acho que o financiamento público de campanha deveria impor também regras mais rígidas nas cláusulas de barreira dos partidos, para não ter 30... Acho que a União não daria conta de financiar 30, 40 partidos. Eu acho que é um absurdo um partido que não tem representatividade receber recurso para fazer campanha política. Então, aí com o financiamento público, poderia se estabelecer também a regra um pouco mais rígida de cláusula de barreira, para quem não atingir um percentual, né, 5% numa eleição, passaria a perder o registro. 5 partidos estaria de bom tamanho para o Brasil, né? Acho que 5, 6 partidos daria para acomodar todas as correntes, todas as ideologias, tendências. Uhum. No passado só tinha 2, né? É verdade. 2 é pouco, mas eu acho que uns 5, 6 partidos seria suficiente para acomodar todas as correntes. Bom, esse financiamento público de campanha seria: o governo entrega ao partido um valor X e não se pode arrecadar mais nada. Nós já temos hoje a verba partidária, né? O fundo partidário. Os partidos já recebem, através do fundo, esses recursos. É pouco, dá apenas para manter as suas estruturas, os seus diretórios. Não dá nem mesmo para mandar para os diretórios municipais. É uma verba muito pequena. A Rondônia, eu falo pelo PMDB, que eu sou o presidente, recebe hoje em torno de R$20 mil por mês para bancar a estrutura partidária. Não dá para construir a sede, né? Telefone, não. Estamos concluindo, mas não deu ainda para construir a sede do partido. Então, o financiamento seria mais ou menos nesses moldes, dividido pelos partidos, né, para fazer campanha, pelo menos haveria mais transparência. Qualquer campanha de um volume maior do que aquilo que o fundo, né, estaria dando, já seria suspeita. Hoje é muito difícil você fiscalizar. Hoje é muito difícil a justiça fiscalizar os gastos de campanha. E eu não acredito, sinceramente, não acredito que ainda não exista, né, numa boa parte das candidaturas, o Caixa 2. Só vai acabar com o Caixa 2 quando instituir
o financiamento público de campanha. Senador, tem uma particularidade muito interessante em relação ao Senado. A Câmara Federal tem representação proporcional às populações. O Senado não. São 3 senadores para todos os estados brasileiros, não importa o seu tamanho. Por isso, a eleição dos senadores rondonienses são importantes, porque vão ter o tamanho dos demais estados brasileiros lá dentro do Congresso. Como é que o senhor vê essa questão da proporcionalidade e o que o senhor acha que o senador pode fazer para melhorar seu estado? A proporção é porque a Câmara é tida como a casa da representação do povo, né? O Senado, como eu já falei, é uma casa revisora, que revisa os projetos da Câmara. Por isso, nessa proporcionalidade, estados como Rondônia tem 8 cadeiras. São Paulo tem 70. São Paulo tem 70 cadeiras, por causa da população, maior população, mais de 25 milhões. Só a grande São Paulo chega aí a entre 14 e 16 milhões, né? Então, por isso São Paulo tem 70 deputados, Rondônia só tem 8. O Acre, Roraima, Amapá, a maioria dos estados do Norte só tem 8 cadeiras. Do Nordeste, alguns também têm 8, porque são estados de populações menores. Então, é a representação do povo, da população. E o Senado já é diferenciado, porque cada estado tem 3 senadores que representam o estado, a federação. Bem, agora, o que o Senado pode fazer? O Senado pode, como já falei, fiscalizar. O Senado fiscaliza o governo. O Senado pode propor leis também. Muitas leis são de iniciativa do Senado Federal. Aí, na iniciativa dos projetos, o Senado pode fazer tanto quanto a Câmara. Eu mesmo tenho dezenas de projetos lançados no Senado Federal. O que eu quis questionar, senador, é essa importância nós temos o mesmo número dos estados e os nossos senadores têm o mesmo poder, então, de propor leis, trazer mais recursos, propor investimentos, do que numa situação da Câmara Federal em que nós temos 8 só contra 70 de um estado, contra 80 de outros, Então, o Senado talvez seja, depois dos governos do Estado e da presidência, o voto mais importante do eleitor. É isso que a gente está questionando. O que eu tenho feito, Sérgio, Léo e senhoras e senhores telespectadores, é aproveitar os espaços que eu ocupei no Senado Federal, chegando lá 2 anos depois, já fui relator geral do orçamento, eu pude colocar verbas substanciais para Rondônia e fazer um bom relatório que foi, modéstia à parte, elogiado por todos, aprovado por unanimidade. Como líder da bancada do PMDB no Senado por 2 anos consecutivos, por unanimidade, tinha um peso também, porque todas as decisões do Senado passam pelas lideranças, né? Eu faço parte do colégio de líderes, que está reunido quase que semanalmente com os ministros de Estado, com o presidente da República. Depois, como vice-líder do governo do Congresso, que ocupa esse cargo até hoje ainda, eu tenho tido um canal direto com o presidente da República, com os ministros. Agora, como vice-presidente nacional do PMDB também, abriu mais um espaço. Então, eu aproveitei esse período que eu fiquei no Senado de 7 anos para abrir essas portas, abrir esse espaço para Rondônia. E eu acho que isso surtiu efeito. Tanto é que nos últimos 5, 6 anos, Rondônia tem recebido investimentos pesados, de mais de 30 bilhões de reais. Só as usinas do Madeira empregam hoje 29 mil trabalhadores diretos, mais uns 30, 40 mil indiretos, com investimentos de mais de 30 bilhões de reais. Saneamento em Porto Velho, recursos para habitação, recursos para as pontes, para as estradas. Esse canal que nós abrimos lá com o governo federal tem ajudado. Essa bancada, não falo por mim, não falo só eu, falo por toda a bancada de Rondônia, que abriu canais importantes com o governo federal e, por isso, estão chegando em Rondônia investimentos substanciais para melhorar a qualidade de vida da população.